Saudação amiga para vocês, meus queridos amigos que estão no canal, ainda aprofundando algum ponto sobre o vídeo anterior. Gostaria de tecer algumas considerações com vocês sobre o que é a democracia cristã ou algumas questões sobre a doutrina social da igreja. Preste muito bem atenção, porque aqui nós não vamos tratar dos documentos de forma pedagógica, todavia fazer um resumo do que seria a doutrina social cristã. Perceba bem, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio para revolucionar o mundo de maneira materialista. O primeiro ponto é esse: o reino de Cristo é um reino eterno, não feito por mãos humanas. Já está escrito no livro de Samuel, quando o Senhor Deus falou com Samuel e também com Davi e com Natã, dizendo-lhes que o reino de Deus ele não é feito por mãos de homem, nem por matéria humana. É claro que há uma lógica na própria palavra de Deus, porque quando o Pai Eterno fala assim com seus profetas e com o rei Davi, ele está expondo o seguinte, que uma criatura que eu fiz, ela não pode ser um elemento que vai me subjugar. Então, se a criatura está muito abaixo do Criador, como que o Criador ele vai ter o seu reino, a sua casa, feito pela própria criatura? É impossível, porque na realidade o Criador tem o seu próprio poder, então o seu reino tem que ser feito na natureza do seu poder. Ele não pode estar por debaixo do poder de uma criatura, a qual é regida pelas leis que ele mesmo criou. Então, é claro que o Senhor Deus pode, ele existe em toda parte, mas ele pode aceitar uma casa feita por mãos humanas. Só que o reino de Deus, ele não pertence a esse mundo. O reino de Deus é um reino cuja natureza está acima da nossa capacidade. O tempo, ele não se pode medir, e ao mesmo tempo há uma duração. Só que essa duração é mais do que passado, mais que presente, mais que futuro e mais do que o relógio pode contar. Então nós não temos mais essa definição humana de tempo. No universo, se você sai da atmosfera, você entra, por exemplo, no espaço sideral, o conceito de tempo muda. Só que a eternidade é infinitamente superior a essa questão física. Então o reino de Deus é um reino cuja duração é a própria vida de Deus, ou seja, não se sabe a origem e não se saberá o fim, e nós não podemos medi-lo com mãos humanas. Então, o que o Senhor Deus permitiu é que houvesse um templo feito o qual tivesse uma dignidade máxima, dentro de uma humildade que era concernente à própria virtude de Deus, para que ele pudesse agir de uma forma mais contundente. Embora Deus esteja em toda parte, na casa de Deus ele nos fala melhor. É no retiro espiritual que nós ouvimos mais a voz de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio necessariamente para uma questão de revolução social. Ele não veio para fazer necessariamente caridade, filantropia, não. Ele veio para salvar a alma do homem. Por isso que ele permaneceu pobre a vida inteira, ele não precisava de riqueza. A pobreza dele não era uma condição social necessariamente, a pobreza dele era uma escolha dele. Porque Nosso Senhor poderia vir surgir dinheiro na mão dele na hora que ele quisesse, como ele deu dinheiro para Pedro para pagar o tributo. Então a gente tem que entender isso. Nosso Senhor não quis dinheiro porque ele não precisa de dinheiro e não quis precisar, ele era inteiramente entregue a Deus, ao Espírito de Deus. Então, muitos concebem Jesus como um classista, ou seja, aquele veio como pobre, quer dizer, numa classe, então subjuga-se o Cristo a um conceito sociológico errado. Por mais que ele estivesse numa classe, por mais que ele fosse pobre e não era miserável, ele tinha uma função, que era uma função nobre, ele tinha um trabalho e ele tinha uma reserva também, porque os reis magos não colocaram uma pepitinha de ouro na mão de São José. Inclusive nos apócrifos sobre Nossa Senhora, fala-se claramente que a riqueza que os reis magos deixaram
para São José como administrador, que ele trabalhava, fazia uma pequena poupança e ajudava os vizinhos. Não tinha um vizinho da aldeia de Nazaré que não era ajudado por São José. Então, aquela forma de organização do patrimônio durou no mínimo 20 anos. E quando Nosso Senhor começou a trabalhar em prol do reino, havia uma sacola a qual subsistia e mantinha também Nossa Senhora, mantinha os demais discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos entender bem, subjugar Nosso Senhor ao conceito sociológico é errado, absolutamente falso. Então, na realidade, por mais que seja uma definição existente, ela é secundária ou ela está em segundo plano, porque na realidade Nosso Senhor, ele quis ser do jeito que é, porque ele não precisa, ele é Deus. E segundo também porque ele estava inteiramente com os votos totalmente levados a Nosso Senhor, ao Pai Eterno, e tinha que cumprir, né, o trabalho de Deus. Então, entendamos bem essa questão. Por que eu estou falando isso? Porque em poucas passagens da Escritura, Nosso Senhor fala da ajuda aos mais necessitados. Por exemplo, ele, quando havia uma multidão que o seguia, ele disse aos apóstolos: dá-lhes vós mesmos de comer. Mas nós não temos, Senhor, só temos aqui poucos pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. Nosso Senhor os multiplicou. Isso aconteceu basicamente em 2 passagens dos 4 evangelhos. Quando Nosso Senhor estava para morrer, o Judas Iscariotes lhe disse: podíamos ter vendido os perfumes que foram usados para ungir ou preparar o corpo de Nosso Senhor para vender aos pobres, mas não era a intenção de Judas, era a intenção de roubar. Então, Nosso Senhor disse: pobres vocês terão sempre, mas a mim nem sempre vocês terão. Então, quer dizer, o problema social, ele sempre vai existir. Foi o que Nosso Senhor disse, em maior tom e menor tom. Agora, a Nosso Senhor que devemos procurar primeiro, ou seja, a parte espiritual ou ao Deus vivo. Então, a concepção de Judas, que era a concepção de Zelota, Zelota era uma classe revolucionária da época, só que Judas era de uma ramificação de seita. Então, essa visão, ela deturpava o sentido espiritual de Nosso Senhor. Então, todas essas posições não eram de democracia, não tinha nada a ver com a democracia cristã, muito menos a ver com a doutrina social da igreja, que ela foi organizada por Leão XIII no século XIX. O que tece a doutrina social da igreja? O primeiro elemento é o seguinte: uma economia que seja bem administrada, ou seja, não pode haver corrupção. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a economia está a serviço da sociedade e do homem. A economia não pode existir por si mesma. Por mais que haja uma especulação, essa especulação tem que ser uma parte mínima. A parte maior é a administração das riquezas para o bem comum. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o homem deve ter direito ao seu trabalho e o trabalho deve lhe dar um valor digno. Ou seja, a dignidade humana no trabalho e o trabalho para todos tem que ser uma função básica da economia. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, a questão da sociedade, ou seja, o trabalho tem uma função social e a sociedade deve se ajudar mutuamente. Então, a questão da caridade. Se uma pessoa precisa de um recurso, nós devemos ajudá-la, mas principalmente para que ela possa ter um trabalho, ou seja, ela possa manter a sua dignidade humana, ela possa ter a sua subsistência e assim sobreviver com a sua família. E o último ponto seria o seguinte: a aceitação da propriedade privada com os fins que eu já falei, ou seja, os fins econômicos, fins sociais, fins de caridade e, obviamente, a função geral evangélica, ou seja, usar os bens em favor da salvação eterna. Então, perceba bem que neste último ponto da propriedade privada,
praticamente Leão XIII já condena o marxismo de forma perene, de forma decisiva, de forma peremptória, ou seja, não há possibilidade da doutrina social ser igual ao marxismo, ou pode ter até algum elemento que pareça, como por exemplo, no marxismo se fala da alienação, realmente, se você for analisar a sociedade econômica por circulação, ela gera um tipo de mecânica. Mas essa mecânica necessariamente não é alienação no sentido geral do tempo. Porque, por exemplo, o fato de você ter uma rotina, trabalhar como São José tinha, ele não era alienado na sua função. Isso é a mecânica normal da sociedade. Então, não vamos confundir as duas coisas. Há um grau de alienação no sentido mecânico. Mas essa alienação não é no sentido de escravidão necessariamente. Existe problemas no modelo econômico? Existe. Pode haver, por exemplo, empresas que abusam do funcionário? Pode existir. Existe? Existe. Né? Pode haver também as questões que são preteridas da socialização do patrimônio? Pode existir, existe. Empresas que às vezes não têm esse respeito, não só a democracia cristã, mas a própria lei, que isso já está definido em lei também no Brasil e, obviamente, na moderna linguagem empresarial. Todas as práticas, as táticas, as técnicas de governança corporativa, de partilha do patrimônio, elas são normais na concepção de uma empresa evoluída. Elas já estão mais do que definidas. Se caso elas não existem, é porque às vezes a empresa está fora realmente, não só dessa visão evoluída, mas também da concepção da democracia cristã. Então perceba bem, é importante destacar que nós não temos uma forma de democracia cristã que ela seja, então, concernente à visão de destruição da propriedade privada. O termo propriedade, ele vem daquilo que é próprio. O trabalhador, ele consegue acumular patrimônio também. Então, o trabalhador tem patrimônio, tem o que lhe é próprio. O empresário tem o que lhe é próprio. Uma pessoa que é humilde, mas tem o seu trabalho, ele vai ter patrimônio. Então, patrimônio é um elemento de riqueza que pertence à propriedade, ou seja, das características gnoseológicas ou da estrutura elementar da natureza humana, em qualquer forma decisiva da coisa, que é gênero, é espécie, é a propriedade, o acidente, você tem que ter a propriedade. Você não tem como destruir esses 4 elementos de discurso. Faz parte da lógica, faz parte da estrutura da coisa e faz parte da estrutura teórica e da estrutura humana, da realidade concreta. Tudo funciona nos 4 elementos. Então, o patrimônio que vem do domínio do pai, ou seja, a tradição que meu pai me deu, que eu como pai vou deixar para meus filhos, ele é um elemento naturalmente do trabalhador. Erra quem diz que o trabalhador ganha o salário e não tem nada para fazer. Ao contrário, o trabalhador que tem um salário digno, ou tem um emprego digno, ele vai ter patrimônio. Então, o que Leão XIII faz? Ele destrói o conceito marxista, dizendo que, primeiro, você não tem igualdade social e justiça social destruindo a propriedade privada. Não existe isso. A propriedade privada é legítima. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como é que você vai ter justiça social se você tem um elemento de conteúdo ateu? Então, não tem nada de cristianismo, porque já teve até sacerdotes que eu já vi dizerem que o marxismo é igual ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vi em Portugal, numa confissão, um padre falar isso. É falso. Totalmente falso, porque o conteúdo marxista é ateu, é revolucionário, é guerrilheiro, é tudo com aquilo que a gente entende como subversão da sociedade para tomar poder. E essa aqui é a intenção. E um outro elemento que Leão XIII falava também, que é o seguinte: você não tem justiça social roubando do outro, e você não tem justiça social também quando você cria um partido para tomar poder. Então, o que aconteceu sempre no marxismo foi isso. Os partidos marxistas que entravam no poder do Estado,
eles concentravam poder e quando aplicavam literalmente, ou até conotativamente, os recursos de conceitos marxistas, mesmo sem analisar se funcionavam ou não, que eles não funcionam, mas quando aplicavam eles, ou gerava corrupção, ou gerava fraude, ou gerava poder acumulado, manipulação da mídia e, obviamente, perpetuação de poder, ou seja, ficava necessariamente uma ditadura quase que partidária. Então, Leão XIII, um profeta do século XIX, já desenvolve já toda a previsão do que seria o marxismo aplicado politicamente. E nessa aplicação, que nós vemos casos como no fascismo, no nazismo, no comunismo, e também nos modelos atuais que nós vemos hoje no bolivarianismo, no socialismo fabiano, no socialismo indireto, na sociodemocracia, por aí vai. Todos esses modelos que são políticos revolucionários e entraram no setor econômico e no setor da política econômica, eles geraram exatamente o contrário. Eles cresceram muito o custo do Estado, eles criaram uma retórica de melhoria do trabalhador, mas que desempregava no mercado, né? Eles destruíam a prosperidade da sociedade e davam uma esmola para o trabalhador para ele se manter ali, sem poder evoluir. Ou seja, manter-se com a renda mínima, mas para você ter a renda mínima, o que você tem que fazer? Votar em mim no meu partido. Porque eu sou o pai dos pobres, eu sou o rei dos pobres. E assim mantinha-se um vício político, que você achava que só uma pessoa, talvez a menos preparada, tivesse condições de ajudar uma nação a sair da pobreza. Só que eles mantinham a pobreza. É o discurso marxista, né? Se no marxismo político eles querem destruir a pobreza, por que eles não deixam a liberdade econômica existir ou os ricos prosperarem para dar mais emprego, ou que o pobre prospere, o pobre seja livre, que não dependa só de um salário, que não dependa só do mínimo, mas que ele consiga manter um valor para o seu crescimento. Então, a questão do marxismo político, que Leão XIII já conseguia prever, era que ele ia gerar um vício. Ora, se no marxismo político se quer resolver o problema da pobreza, e se precisa da pobreza para ter o poder, por que eles vão destruir a pobreza? Então, sempre vai ter pobre e sempre vão manter os pobres e sempre vão alimentar essa pobreza por meio de renda mínima. E não há desenvolvimento. Se você cria uma renda mínima, por exemplo, lá no estado do Ceará, você tem que criar um centro industrial lá para dar emprego e um centro universitário. Se você cria renda mínima e não há nenhum dos dois, ou se há indiretamente os dois, mas não há uma logística de evolução econômica, aquela pessoa vai depender sempre daquela renda mínima. O que vai acontecer? Você gera um vício, uma dependência do Estado. Então, no marxismo, geralmente assim, ora, se o marxismo precisa da pobreza para se manter politicamente, por que ele não destrói a pobreza por meio do capital? Então, o meio para destruir a pobreza é pela prosperidade, no alto caminho, né? Então, claro que a prosperidade responsável, ou seja, aquela que você consegue sem roubar nada de ninguém, e você, com esse acúmulo, consegue reverter para a sociedade em forma de impostos e também em forma de caridade. Essa que é a visão da democracia cristã, que os mais ricos consigam distribuir a riqueza para os mais pobres por meio de empresas, por meio de trabalho, por meio de doações, que os pobres consigam sobressair com o seu trabalho, se manter e ter patrimônio, e que haja equilíbrio entre os que têm mais e os que têm menos. Não um partido mandando ou tendo a hegemonia do conceito, do discurso de tirar da pobreza, mantendo todo mundo pobre, ou subjugando a sociedade com a carga pesada de impostos e tendo manutenção de poder. Assim sempre aconteceu na política marxista. Infelizmente, essa é a realidade. Muito raro ter uma coisa diferente. Mas até hoje o que nós vemos de resultado, não houve diversos, né?
ou distinto, foi dessa maneira. Então esse é um panorama do que é a democracia cristã, por que ela não é libertarianista, ou seja, capital por capital, e por que ela não é marxista. Ela está numa visão única, singular, que não seriam as duas também, mas seria uma questão da justiça social por meio do capital. E uma justiça social que exija uma liberdade de classes diferentes. Não uma briga de classe, ou seja, eu sou pobre porque tenho rico. Não é dessa maneira, que às vezes a pessoa era rica, mas ela trabalhou para ser rico. E a pessoa às vezes é pobre também porque não quer manter um ponto de vista. E muitas vezes também ser pobre não é errado, o pobre é abençoado por Deus. Se você for pobre, mas for honrado, não tem problema nenhum. E se tiver pobreza, mas com dignidade, também não há problema nenhum. Então a gente tem que parar de colocar um contra o outro, né? Todos podem ter recursos, mais ou menos. O importante é você ser feliz e conseguir ser santo dentro daquilo que você tem. É isso que nós temos que imaginar na democracia cristã. É um resumo básico do que a gente pode informar para vocês. Um forte abraço aí. Tudo de bom para vocês.